E aí, pessoal, tudo tranquilo? E aí, vamos resolver aqui uma prova de português, vamos gabaritar. São 10 questões e a gente vai fazer elas bem rapidinho, beleza? Afinal de contas, é fazendo exercício que a gente fixa o conteúdo. Vamos lá, essa aqui é uma prova da FUNCAB, foi aplicada aqui para auxiliar administrativo, então as questões são bem simples. Vamos lá, então. A primeira questão aqui é uma questão de interpretação de texto, exigiria do candidato que ele lesse toda essa coluna de texto aqui do lado esquerdo. É um texto que fala que eu já li o texto e ele fala aqui como seremos amanhã. Então, ao ler um texto como esse, geralmente a resposta da questão ela vai estar nos dois primeiros parágrafos ou no final, na conclusão. Então, geralmente, quando eu não tenho tempo para resolver uma questão de português, geralmente de interpretação, que eu deixo para o final, eu analiso o último parágrafo e os dois primeiros. E não foi diferente. Essa primeira questão aqui, ela traz como gabarito a letra C, que diz assim: por mais que surjam novidades, o ser humano continuará desejando as mesmas coisas. E é justamente o que ele fala aqui no finalzinho. Ele diz aqui: mais as emoções humanas, estas eu penso que vão demorar a mudar. Então, quando ele está falando isso aqui, ele está concordando e dizendo que, por mais que surjam novidades, o ser humano continuará desejando as mesmas coisas. E é importante entender que, em questões de interpretação de texto, às vezes as alternativas elas vão trazer afirmativas lógicas corretas, só que a gente tem que marcar aquilo que o autor entende ou está afirmando no texto, para a gente não se confundir. Então, as outras questões as alternativas foram fáceis de eliminar. Então, letra C. E a próxima questão é uma questão que traz o seguinte: se no trecho hoje andam incrivelmente rápidas, atingindo usos e costumes, ciência e tecnologia, com reflexo nas mais sofisticadas e nas menores coisas com que lidamos. Fecha aspas. For trocado o verbo lidar pelo verbo conversar, também será necessário trocar as palavras destacadas por. Então, ele está supondo aqui uma troca do verbo lidar pelo verbo conversar. E aí ele pergunta: também será necessário trocar as palavras destacadas por. Então, as palavras destacadas são com que. Lembrando que esse com aqui é uma preposição exigida pelo verbo lidar. Quando a gente colocar o verbo conversar aqui, o verbo conversar, quem conversa, conversa com ou sobre algo, Então, a gente pode usar tanto um como o outro. Como nas alternativas aqui não tem nenhuma, por exemplo, cuja não caberia, porque cuja aqui daria ideia de posse, não faz sentido. O de aqui, o verbo conversar, ele não exige a preposição de. É o com e o sobre. Então, analisando das questões, só resta a letra E, sobre as quais. Então, eu posso trocar aqui, trocar o com que pela alternativa E, sobre as quais, que dá certinho. Então, gabarito, letra E. Próxima questão. Em uma das opções a seguir, o termo destacado funciona como sujeito. Então, ele quer saber qual é o sujeito. Uma apenas funciona como sujeito, Então, vamos lá. Guerra. O que é guerra aqui na frase? Você pode observar que guerra é um complemento do verbo haver. Talvez haja menos guerras. Então, esse verbo haver está no sentido de existir, que exige um objeto direto. Então, guerras é uma parte de um complemento aqui do verbo. Fechar-se a elas. Você pode observar que esse a aqui ele é uma preposição. Então, o que vem depois não é o sujeito. Então, pode cortar aqui. A próxima. Estas eu penso que vão demorar a mudar. Esse termo aqui ele é um termo que está deslocado. A frase direta seria: eu penso que essas vão demorar a mudar. Então, o sujeito da frase aqui é eu. Tá? A letra D. De vez em quando, nos pegamos dizendo. Então, quem pega alguém, E esse nos aqui, ele está sendo um objeto direto. Ele é um complemento do verbo aqui, do pegar. Ele é um objeto direto.
mesmo ele vindo atrás. O objeto direto pode vir à frente ou atrás. Então, só resta como alternativa correta a letra E. Sempre me fascinaram as mudanças. Você observa que o fascinar aqui, ele tem como complemento somente o me. E o me, na verdade, ele é um objeto direto. Então, o verbo fascinar, ele é um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Esse me aqui é o objeto direto do verbo fascinar. E o verbo fascinar, ele em nenhuma das definições, ele é objeto indireto. Então, o que vem a seguir aqui é um sujeito deslocado. Na verdade, na ordem direta, qual a ordem direta? Sujeito, o verbo e seus complementos, não é? Então, sempre me fascinaram as mudanças. Não. As mudanças na ordem direta. As mudanças sempre me fascinaram. Então, seria a ordem direta da frase. A próxima questão diz o seguinte: às vezes retorno à caverna. A autora faz uso de uma figura de linguagem chamada de. Então, está falando aqui de uma metáfora. Está falando de uma metáfora. Porque não é antítese, porque não é eufemismo, hipérbole, que é um exagero, uma personificação. A caverna não fala, o eufemismo não está amenizando nenhuma situação, então não tenha dúvida nenhuma que a letra A é uma metáfora. Ele não está retornando à caverna, ele está regredindo, né, ao período da caverna. Uma frase, um recorte que está no texto. Então, a próxima questão diz o seguinte: o elemento destacado em antibiótico significa, o que é antibiótico? Esse prefixo aqui, ele significa contra a oposição. Ele fala movimento para trás, nada a ver, movimento para dentro, repetição, embaixo de. Não, o antibiótico ele reage contra, em oposição a alguma coisa. Letra B de bola, muito fácil essa. A questão 6 é uma questão de uso da vírgula, que diz o seguinte: a conjunção. Essa aqui é uma conjunção, da conjunção, uso da vírgula é a 7. A conjunção destacada em quem sabe nos mataremos menos, se as drogas forem controladas e a miséria extinta. Introduz uma oração que expressa a ideia de. Ele está perguntando o uso do se aqui, ó. Ele quer saber esse se aqui. Bem, esse se, ele nada mais é do que uma condicional. Uma condicional representando aqui uma condição, letra A, sem muita enrolação. A 7. A última vírgula do trecho, ele quer saber a última vírgula, tá? A última vírgula do trecho diz o seguinte: as crianças terão outras memórias, outras brincadeiras, outras alegrias. Os adultos, novas sensações e possibilidades. Então, ele quer saber o motivo aqui que essa última vírgula foi empregada. Então, a última vírgula foi empregada justamente para omitir um termo. Que termo foi esse? O verbo. Lembra que lá no meu material eu coloquei todas as regrinhas do uso da vírgula. E uma delas foi o uso para fazer a omissão de algum termo, de alguma palavra. Geralmente uma preposição ou um verbo. Né? No caso da elipse e zeugma. Então, a letra A. Indicar a omissão de uma palavra. Questão bem fácil aí. A 8. A conjunção destacada em nossa visão de mundo se transforma, mas penso que não no mesmo ritmo. Pode ser substituída sem alteração de sentido por. Então, dentre as alternativas, você pode observar que da letra A à letra D, por conseguinte, por isso, portanto, logo, está se referindo às orações coordenadas conclusivas, tá? As conclusivas. Já, no entanto, é a única que resta como conjunções
como conjunção aqui no caso adversativa. Então observemos lá aquele esquema que eu fiz no meu material do resumão de português. Eu tenho aqui, eu coloquei as orações, as conjunções coordenadas, aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas. Você pode observar que, no entanto, ele está dentro das adversativas, enquanto que dentro das conclusivas está o logo, pois, portanto, por fim, por conseguinte, consequentemente, por isso e assim. Então, marquemos então a letra E. Ele está perguntando a troca do mas, né? Então, o mas representa aí uma condição adversativa. Questão 9. Assinale a opção em que a palavra destacada foi acentuada segundo a mesma regra de acentuação de saúde. Então, saúde, a primeira coisa que a gente tem que fazer é separar saúde. Saúde é separado, né? Porque é um hiato, é isso? Porque é um hiato. É isso aí, é um hiato, saúde. É separado, S-A-U-D. Ok, então observemos as alternativas e somente uma tem a mesma separação conforme saúde. Vamos lá? Você observa que sóbrio tem essa parte final aqui e tem a sílaba, essa sílaba aqui, a penúltima, então é uma paroxítona, né? Paroxítona terminada em ditongo e está fora, porque não é. Vamos ver aqui, a letra D, réptil. Réptil tem um acento no E aqui, e você pode observar terminado em L. Você lembra lá das regrinhas? As paroxítonas terminado em L são acentuadas. Versátil, da mesma forma, ó, versátil, terminado em L. Útil, também. Então, essas aqui são paroxítonas terminadas em L. Então, resta como exclusão, letra B de bola, ela tirou todas as coisas de dentro de um baú. Então, no caso, o baú aqui é separado justamente pelo mesmo motivo da letra da palavra saúde, ok? Beleza, então, letra B de bola, não tinha como errar não, né? Vamos lá. A 10. A 10 eu considero a questão mais difícil da prova. Assinale a opção em que a classe gramatical da palavra ou locução destacada foi corretamente indicada entre parênteses. Então, o que está em caixa alta tem que ser... ele fala classe gramatical da palavra ou locução destacada. Então, ele não quer saber sintaticamente qual a função daquele termo. Ele quer saber gramaticalmente, pegando a palavra isolada. Às vezes tem esse tipo de pegadinho. Então, eu vou comentar a letra A por último. A letra B de bola diz o seguinte: correndo o perigo de confusões ou ridículo. Ele está dizendo que é um adjetivo. Ele está dizendo que é um adjetivo. Correndo o perigo de confusões ou ridículo. Olha, acredito que ridículo aqui na frase termina exercendo uma função de substantivo, não de adjetivo. Correndo o ridículo. Tá? Até porque, pegando aqui, correndo o ridículo. Ok? A letra C diz o seguinte: às vezes, avanço. A locução adverbial é de... ele está dizendo que é de modo. Às vezes, é uma locução adverbial de tempo. Então, está errado por isso, porque não é de modo, é de tempo. A letra D diz o seguinte: muitas vezes, por mães alienadas. Está dizendo que é advérbio de intensidade. Muitas vezes, por mães alienadas. Se você for analisar aqui, você pode ter a seguinte dúvida: muitas é um advérbio ou um adjetivo nessa situação? Você pode observar que vezes aqui, o que é vezes? Muitas vezes funciona geralmente como um substantivo. E sendo um substantivo, o que acompanha o substantivo? Né? O adjetivo.
nesse caso, o advérbio não pode modificar o sentido de um substantivo. Então veja que o advérbio, ele modifica o sentido do verbo, modifica o sentido do adjetivo e modifica o sentido do próprio advérbio. Veja que o advérbio ele não modifica o sentido do substantivo, tá? Então, por isso, a alternativa D ela está errada, porque muitas aqui terminam sendo um adjetivo e não um advérbio, justamente por isso, mas eu achei essa alternativa bem difícil. A letra E diz o seguinte: hoje andam incrivelmente rápidas. O hoje é o que? Um substantivo? Pegando isoladamente o hoje, hoje é advérbio. Então, resta, portanto, como alternativa a letra A de abacate. Um certo equilíbrio entre as duas atitudes. Esse certo aqui ele funciona como um pronome indefinido, né? Ele tem um valor semântico de algum. Um certo ou algum equilíbrio entre as duas atitudes ajuda. Então, por fim, resolvemos aí 10 questões rapidinhos e morreu. Valeu!